guys! No vídeo de hoje a gente vai estudar o futuro com o going to. A gente tem duas possibilidades para falar sobre o futuro em inglês, né? A gente pode usar o will ou podemos usar o going to. A gente vai usar o going to preferencialmente para falar dos nossos planos para o futuro, ou seja, coisas que a gente planejou anteriormente. E a gente também pode usar para fazer previsões. Existe uma pequena diferença quando a gente usa o going to para fazer uma previsão, é porque geralmente a gente tem uma evidência. Por exemplo, eu acho que vai chover, isso é uma previsão. Só que quando você usa o going to, você tem alguma evidência. Por exemplo, você olhou para o céu e está super nublado, as nuvens bem escuras, então provavelmente vai chover mesmo. É super simples usar o going to. Colocamos o verbo to be primeiro. Não esqueçam do verbo to be. Esse é o erro mais comum de quem usa o going to, é esquecer o verbo to be. Depois a gente vai colocar o going to e depois a gente coloca o verbo que a gente quer colocar no futuro. Por exemplo, I am going to travel to Spain next month. Eu vou viajar para a Espanha próximo mês, ou eu viajarei para a Espanha próximo mês. É importante não traduzir o going to ao pé da letra. Você só tem que saber que o going to ele indica futuro. Pode ser eu vou viajar, eu viajarei, eu vou visitar, eu visitarei, tanto faz. Se você for traduzir ao pé da letra vai ficar eu estou indo viajar. Então não faz sentido, certo? Não traduzam ao pé da letra. Pouco a pouco tentem começar a pensar em inglês, entender a lógica do inglês, em vez de ficar fazendo essa transferência do português para o inglês. Tá? Nesse caso, viu going to? Vamos entender que essa frase é sobre o futuro, que isso é uma coisa que vai acontecer no futuro. She is going to visit her grandmother. Ela vai visitar a avó dela, ou ela visitará a avó dela. They are going to rent a car. Eles vão alugar um carro, ou eles alugarão um carro. We are going to watch a movie. Nós vamos assistir um filme hoje à noite, ou nós assistiremos um filme. Vai chover amanhã, ou choverá amanhã. Acrescentei mais uma frase aqui. He is going to be rich. Porque às vezes o pessoal fica confuso. Como é que a gente usa o verbo to be na estrutura e aqui tem o verbo to be de novo? Porque essa estrutura aqui é fixa. Isso tudo aqui é uma coisa só que indica futuro. Então, o verbo to be aqui ele faz parte da estrutura. E aí, depois de utilizar a estrutura que indica o futuro, que é o be going to, a gente vai utilizar o verbo que a gente quer utilizar na frase. E o verbo to be pode ser esse verbo também. Nesse caso, eu quero dizer que ele será rico no futuro, né? Que ele vai ser rico. Então, o verbo que eu quero usar é o verbo to be. E eu posso utilizar ele novamente aqui sem problema. Só que a gente sempre vai deixar os verbos na forma base, tá? Por isso que o verbo to be tá assim, be. Ele não é esse, não é am, não é are, vai ser assim. E os outros também, tá? Não acrescentar s, não faz nenhuma modificação nos verbos depois de going to. Eles sempre vão estar na forma base deles. Se eu quiser transformar essas frases em frases negativas, é só eu colocar o not. Só que o not ele vai vir aqui, depois do verbo to be. I am not going to travel to Spain next month. Eu não vou viajar, ela não vai visitar, eles não vão alugar, nós não vamos assistir, não vai chover e ele não vai ser rico. E agora, se eu quiser formar perguntas com going to, como é que eu faço? Bom, a gente sabe que quando a gente quer fazer perguntas que contenham o verbo to be, a gente vai precisar colocar o verbo to be lá para frente. Como o verbo to be está presente na estrutura do going to, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar o verbo to be aqui para frente para poder fazer as perguntas com o going to. Eu vou viajar para a Espanha próximo mês. Am I going to travel to Spain next month? Ela vai visitar a avó dela? Ela visitará a avó dela? Is she going to visit her grandmother? É isso, pessoal. Lembrem sempre de utilizar o verbo to be quando utilizarem o going to, tá? Esse é o erro mais frequente. E a gente sempre vai utilizar o going to para falar sobre os nossos planos para o futuro. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse.